Olá, seja bem-vinda à minha aula, bem-vindo à minha casa e obrigada por estar me deixando entrar aí na sua casa. Hoje a gente vai falar sobre cultura e a indústria cultural. E o nosso vídeo aqui, ele tem duração de aproximadamente 10 minutos. Mas a gente vai falar bastante sobre um pouco da cultura. E eu quero te contar primeiro o que é cultura. A gente precisa identificar esse conceito. E eu quero te dizer que a cultura ela tem a ver com símbolos, com hábitos, com valores, ela tem a ver com muito do que a gente é sem nem perceber, porque nós somos cidadãos do nosso tempo e nós somos permeados por uma cultura que já vem bem de antes. Nós precisamos entender também que a cultura, ela é um conjunto de hábitos alimentares, de hábitos religiosos, são as músicas que a gente ouve, isso tudo faz a construção da nossa cultura. A cultura também, ela diz respeito à nossa visão de mundo, e é por isso que o indígena, logicamente, o indígena vai ter uma visão de mundo diferente de um africano, de um europeu, de um brasileiro, de um homem ou mulher branca brasileira, porque a cultura ela está por trás de tudo isso, é aquilo que nos vem sendo ensinado. É por isso que a gente diz que, por exemplo, se a gente ensinasse um macaco, ele não, ainda assim, ele não seria um ser de cultura, porque a cultura é própria do ser humano. Três coisas são próprias do ser humano: a razão, a linguagem e a cultura. E a cultura diz respeito a um universo criativo. A gente vai falar ainda hoje sobre a indústria cultural, e aí, por exemplo, tem a cultura pop, o funk faz parte dessa indústria cultural. Nós também temos que ver que a cultura é própria do ser humano. E aí a gente se pergunta quando que ela surgiu? Nós não temos como identificar o início e o fim da cultura, mas nós temos como dizer que quando o primeiro homem se reuniu e começou a viver junto com outros iguais, a cultura começou a existir. E a gente observa a cultura nas pinturas rupestres, nos formatos das flechas, nos formatos dos instrumentos e também em todos os resquícios arqueológicos, porque desde que o homem começou a viver em sociedade, a cultura começou a existir. Por isso que a gente diz que quando uma criança nasce, ela já nasce num mundo velho. A cultura começa a permear sem que ela faça o poder de escolha. E é por isso que é muito esperado que numa família racista nós tenhamos crianças que reproduzam pensamentos racistas. Numa família de homofóbicos ou outro tipo de preconceito qualquer, é esperado que as crianças reproduzam esses valores e conforme for passando o tempo, virem também adultos, ao menos que haja o que aconteça o que a gente chama de choque cultural, que é o momento em que dá aquele insight e que tu percebe que aqueles valores dos teus pais não podem ser reproduzidos. Agora eu queria te colocar uma pergunta. Pensa aí nos tipos de cultura que tu conhece. Eu já falei aqui algumas, eu já falei aqui da cultura indígena, eu já falei aqui da cultura oriental, e eu posso te dizer também que cada era da filosofia apresenta, sim, um tipo de cultura, mas eu quero que tu pause esse vídeo e pense. E isso tem muito a ver com a tarefa que eu vou te dar ao final desse vídeo. Depois disso, que tu anotou quais são as culturas que tu conhece, eu quero que tu pense quais os tipos de cultura influenciam a tua identidade, influenciam aquilo que tu é. Por exemplo, eu sou praticante de bumerangue, então tudo que diz respeito a coisas que voam,
me atraem e fazem parte do que eu chamo de hobby. Eu gosto de marketing digital, então tudo que tem a ver com comunicação me atrai muito. Então a cultura pop, ela faz parte do meu universo. Quadrinho, mangá, anime, filmes, séries, tudo isso fazem parte da minha identidade, da minha cultura. E depois disso, eu já vou passar a nossa tarefa dessa aula. Eu quero que tu pegue esses 3 tipos de cultura e escolha uma imagem que traduz essa influência. Pode ser, sei lá, tu vai me dizer que a cultura gaúcha influencia a tua vida. Tu vai pegar uma imagem que represente isso. E eu quero que tu justifique com um pequeno texto de até 10 linhas o porquê que essa cultura influencia em ti. Uma cultura só, tá bem? Eu vou deixar aqui embaixo a descrição, o texto com a tarefa para vocês. Mas eu quero te dizer ainda que a dança, a comida, a religião são traços de uma cultura. O tipo de pensamento de uma pessoa é traço da cultura em que ela esteve imersa. E aí, de novo, cada era da filosofia diz respeito a uma cultura. Por exemplo, a filosofia antiga, na Grécia, tinha o culto ao corpo, tinha o culto às artes, as tragédias, as poesias. Era uma cultura erudita. E eu vou falar sobre isso no próximo vídeo. Agora eu fico por aqui, mas eu volto já já para falar um pouco mais sobre cultura tradicional, cultura pop e também sobre a indústria cultural. Até daqui a pouco.